Olá, bom dia. Meu nome é Carolina Ruoso e eu começo, fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca de 44 anos, tenho cabelos castanhos, já com alguns fios brancos. Meus cabelos, eles são longos e descem, cobrem os ombros. Uso brincos de argola, de miçangas brilhantes. Estou usando um batom da cor marrom. Eu sou alta e estou sentada. Uso uma camisa de mangas compridas com estampa de folhagens marrom e verde. Ao fundo há um panô, um quadro de Charles Narlock, de pintura sobre tecido. O tecido é de chita amarela com flores vermelhas e azuis. Elas aparecem no formato de triângulos e a tinta que cobre é uma pintura abstrata, feita com o pincel, o movimento do pincel do alto, que larga a tinta sobre a tela, e são cores azuis, amarelas, verdes, sobre um tom verde chapado. Começo meus agradecimentos dizendo que fico muito feliz com o convite para essa mesa redonda, intitulada Museu do Ceará entre Passado e Futuro, Políticas Públicas e Memória das Políticas nos contextos cearense e brasileiro contemporâneo. É uma alegria muito grande estar entre historiadores, todos com uma história marcada por essa instituição cultural. Queria destacar a relevância desse encontro para a gente pensar as políticas públicas de museus, e o papel ativo durante um bom período, do Museu do Ceará no contexto das políticas públicas de museus no Brasil. Queria dizer que eu acho relevante, a gente pensar no importante diálogo com os servidores públicos do Estado do Ceará, os servidores da Secretaria de Cultura, que se interessam, pela história, das instituições culturais, porque estão preocupados com a construção de uma política de Estado. Então, gostaria de parabenizar Raquel Caminha e todos os demais envolvidos na organização desse evento. Queria dizer também que falo, a partir da história dos museus e do patrimônio cultural, e que me interesso especialmente pelos bastidores, pela organização do patrimônio, assim, como organizou uma metodologia o professor Dominique Pulot, que foi meu orientador, esse estudo, das pessoas que movimentam, as engrenagens do processo de musealização, que fazem com que esses objetos patrimonializados, atravessem, toda a cadeia operatória museológica. Então, eu sou uma pessoa bastante interessada pelas pessoas, por quem faz as instituições. Já no meu mestrado, durante a pesquisa sobre a história do Museu do Ceará, o período de 1971 a 1990, que foi a gestão do professor Osmírio Barreto, fiz um capítulo intitulado Cotidiano e Trabalho no Museu Histórico e Antropológico do Ceará, entrevistando pessoas que haviam, trabalhado naquele período e ainda trabalhavam, algumas dessas pessoas ainda trabalhavam no Museu do Ceará, e o que me ajudou a entender também, a construção de uma preocupação, de formação profissional dos trabalhadores e trabalhadoras de museus. Então, acho que é bastante importante eu destacar esse estudo no Museu do Ceará, porque é ele que vai me dar a base para eu pensar
todos os agentes, né, que fazem com que o museu seja um museu e que fazem com que um artista seja um artista, por exemplo, né, que são temas que me interessam bastante. E qual a relação da história desses trabalhadores com a política pública ou com a memória das políticas públicas? Bom, é porque esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, ajudam a construir essas políticas, né, pensam modelos, né, imaginam propostas, discursos, montam vitrines, recebem escolas, fazem programas educativos. E quando a gente começa a estudar toda essa rede de sociabilidade que envolve esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, a gente começa a entender como se faz política pública de museus. Ou como se também desfaz, né? Como se desmontam processos de política pública. Né? Acho que isso é muito importante, né? Esse período que eu estudei, por exemplo, o professor Osmírio Barreto, ele era dentista. E havia toda uma relação conflituosa no museu, por exemplo, com o museólogo, né? Que questionava, né? Tem narrativas dele questionando, né, a estrutura expográfica pensada pelo professor Osmírio Barreto. Então, todos esses movimentos, né, a denúncia desses profissionais, muitas vezes, que atuam questionando, né, descasos, abandonos, negligências, que estão sempre, né, num movimento de engajamento, né, com a construção dessa política e uma vigilância, um controle social também sobre a experiência museológica, né, os cuidados com relação ao patrimônio cultural. E aí uma coisa que me instigava bastante, né, que foi uma pergunta muito importante da minha tese, eu queria entender quais eram as referências, né, como que o pensamento museológico circulava no Ceará e como que no Ceará tinha acesso, né, a debates nacionais e internacionais do campo da museologia. Eu queria entender de que maneira o Ceará estava engajado nas discussões que eram feitas no Brasil e quem eram as referências intelectuais de quem trabalhava no Museu do Ceará. Me interessava especialmente por hoje o que chamo de estudo da circulação de saberes, né? Circulação de saberes, de patrimônios e trabalhadores, né? De profissionais. Então, comecei a investigar a documentação do Museu do Ceará de forma mais aprofundada durante o mestrado. E o professor Osmírio Barreto era bastante organizado, ele organizava bem esses arquivos, era possível ter acesso às matérias de jornais, porque ele fazia o clipe e colava em cadernos, então era muito bom para a gente encontrar esses documentos. E eu comecei a mapear, assim, um pouco a partir dessas matérias, né, jornalística, por onde é que o diretor do Museu do Ceará andava. E a partir da investigação dessa documentação, fui compreendendo alguns movimentos de profissionais de museus, de profissionais, especialmente de museólogos, porque é muito interessante a gente pensar como que os museólogos atuavam nesse olhar para as instituições, né? Por exemplo, o museu era visitado por museólogos que estavam a passeio ou que tinham vindo fazer um trabalho na cidade, mas eles deixavam as suas impressões, porque havia um livro de impressões de visitantes, e faziam seus questionamentos, suas críticas, seus apontamentos. Então, eles faziam leituras desses museus, né, do caso do Museu do Ceará, e deixavam esses depoimentos. Então, isso também é uma forma de fazer circular o saber, né, na medida em que esses museólogos visitavam e conversavam com esses trabalhadores, trocavam ideias e faziam seus questionamentos com relação à qualidade da instituição cultural. A gente sabe que esse tipo de correspondência, né, esse tipo de análise, porque a museologia é uma ciência que ela nasce da experiência prática, né? É uma teoria que nasce da prática e uma prática que faz a teoria. Uma teoria que nasce na prática e a prática que nasce da teoria, na verdade, isso. E
e sempre, né, esses profissionais de museus, eles circulavam, iam por cidades diferentes e sempre questionavam. Inclusive, existe um texto muito interessante, né, da Christina Koch, onde ela analisa as relações de transferência cultural entre a França e a Alemanha, e justamente a partir desses textos, né, desses relatórios, dessas correspondências, né, de profissionais de museus alemães que visitavam a França e dos franceses que visitavam a Alemanha. E ela vai mostrando, né, como que essa articulação desses trabalhadores faz com que a França acabe optando, né, por trazer, né, para o seu território, né, a Unesco, o ICOM, e dessa maneira, né, abrigando essas instituições, ela se torna essa capital de museus. Ela se torna esse lugar de referência e de centralidade no campo dos debates sobre museus. E justamente nesse período, né, diante desses debates entre esses diferentes lugares, o que seria mais uma museologia moderna, o que seria uma museologia que pensasse, né, um museu de sua inteireza, começou-se a fazer vários seminários, né, e a partir desses seminários, desses encontros internacionais, foi-se pensando o museu no seu todo e a partir de entender toda essa cadeia operatória museológica, foi entendendo também a diversidade de profissionais que precisavam atuar nesse museu e a necessidade também de preparar esses profissionais para atuar nesses diferentes processos de musealização. Então é muito interessante a gente pensar como que essa dinâmica acontece no século XX, vai constituindo, né, um campo de atuação profissional bastante interdisciplinar, o que é bastante relevante para a gente pensar o papel desses trabalhadores, né, que articulam a defesa profissional, a defesa do seu espaço profissional, do seu lugar de atuação, com a construção de políticas públicas. E isso se fortalece cada vez mais durante o século XX, né? E a gente vai poder compreender esse grande agenciamento de profissionais que compõem essa rede de cooperadores que atuam nos museus. Então, eu queria saber também como é que isso acontecia no Brasil e como que esse pensamento circulava a partir dessas fontes de pesquisa no Ceará. E comecei a perceber que o professor Osmílio ia para os eventos, né, da Fundação Joaquim Nabuco, que é organizado por museólogos, por Aécio de Oliveira, e participava, né, divulgando o projeto dele de educação no Museu do Ceará, mas também tendo acesso, né, a toda a elaboração e construção de uma política pública brasileira de museus, feitas por esses profissionais a partir, né, justamente de uma metodologia, né, que organizava os encontros em grupos de trabalho, e a partir desses grupos de trabalho se dizia quais eram as considerações e as recomendações para a construção de uma política pública, e foi publicado o primeiro livro, né, Subsídios para uma Política Pública de Museus, justamente no ano de 71 ou 72, assim. Foi publicado pela Fundação Joaquim Nabuco. Então, é o primeiro livro que institui um debate sobre a construção de políticas públicas de museus no Brasil. E é muito interessante porque justamente, né, a partir dessa relação e esses debates que acontecem na Fundação Joaquim Nabuco, que são os encontros de diretores de museus, e depois passa a ser um encontro para pensar a museologia, os museólogos, né? E é justamente nesse encontro, que é um encontro que acontece em 82, onde tem todo um debate interdisciplinar, né? Mas que entende, naquele momento, que é fundamental propor, né, uma lei de regulamentação da profissão de museólogo. E isso tem um estudo, né, da Priscila, que mostra, né, exatamente, né, o papel dessa interdisciplinaridade
na construção da lei, né, na construção e na mobilização e engajamento, né, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura na defesa de um projeto de lei de regulamentação da profissão de museólogo, que vai ser em 84. Então, a gente percebe como que esses debates estavam acontecendo e isso ia, né, ajudando a gente a montar esse quebra-cabeça dessa circulação de pensamento, né, sobre o que é fazer museu, o que é fazer política pública. E é interessante, assim, a gente pensar que até esse período, né, assim, que era o seu Osmílio, que era o diretor, e que também tinha uma coisa de ter os trabalhadores, né, mas também tinha muito envolvimento com a família, né, a família era bastante convocada, né, para trabalhar no museu, para garantir o funcionamento desse museu nos finais de semana. Então tinha uma relação um pouco, digamos assim, bastante, digamos, a gente pode associar com um modelo coronelista, né, que é esse modelo que mistura, né, relações públicas com relações afetivas, né, familiares, para construir um projeto de política pública, né? O que isso torna, assim, bastante complicado e que com o governo Tasso Gereissati, que se vinha, assim, no processo de oposição a essa lógica coronelista, a estrutura da Secretaria de Cultura entende que, principalmente a partir no caso do Museu do Ceará, o papel da professora Simone Souza, que atuava no campo do patrimônio, no Conselho no Conselho de Políticas de Patrimônio, que vai atuar de forma bastante engajada, articulada, e ela vai defender, né, que ali naquele momento em que o Museu do Ceará é transferido de onde era o Museu da Imagem e do Som e é transferido para o prédio, né, da antiga Assembleia na Praça dos Leões, a Simone Souza produz ali um tensionamento, existe uma disputa sobre o que iria ser o Museu do Ceará, qual seria o modelo de museu, se seria um museu do Ceará no sentido amplo, histórico e artístico, se seria um museu de história, museu, né, de que pensasse a história do estado do Ceará, ou se seria um museu de história do Ceará e de história da arte, né? Como, por exemplo, aqui no caso de Minas Gerais, e o Museu Mineiro, por exemplo, que é um museu de história e um museu de história da arte. E na época, diante desse cenário e com os diferentes interlocutores que estão aí pensando e disputando esse campo museológico, existe a defesa, né, e se conquista a proposta e o modelo de que o Museu do Ceará deveria ser dirigido por historiadores. Historiadores deveriam pensar conceitualmente o papel dessa instituição e construir uma política pública de museus e pensar que a história do Ceará seria contada a partir daquele acervo, né, que havia sido transferido do museu que era na Barão de Stuttgart para o Museu da Assembleia. Nesse processo de disputa, né, e de defesa da presença dos historiadores, existe aí um caminho de construção. Acho que a Valéria Laena entra como uma das primeiras diretoras nesse processo, se não me engano, não me falha a memória, uma historiadora, né, que assume. Então tinha uma defesa, né, de que o museu deveria ser gerido por historiadores. Então aqui a gente pode pensar, né, nessa história das políticas públicas, a construção de políticas públicas, qual é o conceito, né, que momento é esse que nós estamos vivendo, né, de que modelo de museu nós queremos, né, que nós desejamos para o Museu do Ceará. É muito interessante a gente pensar também desses momentos de negociação, né, onde o modelo de museu ele é debatido, né, na sociedade e diferentes atores se posicionam. Então, o papel da Simone Souza era um papel muito importante, né,
na construção, né, desse lugar do historiador. E aí é interessante porque é muito interessante assim, nesse período entender também que o que o Museu do Ceará, com a exposição do Ceará Terra da Luz ao Ceará Moleque, né, tá querendo comunicar como imagem, né, do governo do estado do Ceará, porque ele é um museu que ele está associado a uma imagem, né, ele pensa essa imagem, ele produz essa imagem do Ceará para o mundo, né, do Ceará para o Brasil, do Ceará para o mundo, né, ele diz a sua forma de existir, as exposições que estão nesse museu, ele tem um lugar aí de projetar, né, no imaginário qual é o lugar do Ceará nesse debate. E isso vai marcar, né, um projeto de cultura quando o Museu do Ceará é inaugurado com a exposição Terra da Luz ao Ceará Moleque. Acho que tá Terra da Luz ao Ceará Moleque. E aí a gente vai percebendo assim esse movimento, né, institucional. É muito interessante a gente pensar também, né, que nesses movimentos de negociação, a Casa Raimundo Sela foi fechada, né? A Casa Raimundo Sela, que tinha sido, né, inaugurada em 1967, né, seguindo um modelo, mas também reinventando, né, criando seu próprio modelo do que seria uma casa de cultura, mas a partir da referência do projeto do André Malraux na França, que era ministro da Cultura, que era a criação das casas de cultura, mas o Ceará inventa seu próprio modelo, né, de produção, né, para quem não conhece, vale a pena ler a tese do Anderson Souza, né, sobre a Casa Raimundo Sela. Então, a gente percebe também que a Casa Raimundo Sela, com a Pinacoteca do Ceará, foi fechada, né, e o acervo foi levado para dentro do Museu de Arte Contemporânea. E aí esse acervo fica, na verdade, assim, nesse processo de negociação, esse acervo, ele acaba ficando, digamos assim, né, hiberna, né, por muito tempo. Então a gente vai entendendo também o que significam, né, essas construções sociais, né, e essa disputa de modelos de museus que acontece não apenas no Ceará, mas no mundo inteiro, né, são disputas sobre modelos de organizar os trabalhos da memória, né, e aí é interessante porque esse processo, né, de termos os historiadores, né, na direção dos museus, né, a preocupação dos historiadores no Ceará em dialogar com a museologia. Isso é muito importante que a gente destaque, ressalte essa perspectiva, porque a partir da associação, o papel da associação de amigos de museus, né, começa a abrir cursos, né, convidando museólogos para vir ministrar cursos de formação, por exemplo, de ação educativa em museus, né. Eu mesma fiz curso em 1998, né, de ação educativa em museus com a professora Maria Célia Santos. Eu nem na universidade eu estava no ensino médio, né, terminando o ensino médio, o curso de turismo na escola técnica, e tive a oportunidade de aprender com a professora Maria Célia Santos. Então, através, os historiadores, né, consolidando o papel da Associação de Amigos do Museu do Ceará, produz aí um importante caminho, né, abre caminho para a formação em museologia, né. Então, acaba que são feitos vários cursos e o que eu queria destacar também, que é interessante a gente pensar, o trabalho dos museólogos com relação à ação educativa, que eu entendo que foi um trabalho muito perspicaz de circulação no Brasil e de realização de cursos de formação. E a circulação desses museólogos com os cursos de formação e ação educativa ajudaram a construir e fizeram urgente a criação de núcleos educativos
nos museus brasileiros, assim. Acho que tem um movimento político, micropolítico, né, de formação, que consolida essa presença desses educativos nas instituições museais brasileiras, e a partir disso, né, esse profissional dos educadores, né, são ampliados no Brasil, e aí isso vai chegar ao ponto de desenvolver a política nacional de educação museal, né, que é muito importante, né? Então, a gente precisa pensar, né, o quão significativo é o trabalho, né, das pessoas que fazem o museu na construção de políticas públicas. E o Museu do Ceará, no momento de consolidação do Sistema Nacional de Museus, o Museu do Ceará tem um papel importantíssimo na criação do Sistema Estadual do Ceará, de Museus do Ceará, e num processo de formação e articulação profissional no Estado, né? Fazendo com que o Museu do Ceará seja uma referência tanto de formação, né? De fomento, de ampliação dessa rede de trabalhadores de museus no território, mas também de uma referência no Brasil, né? Passa a atuar ativamente na construção de uma política nacional de museus, participando até recentemente, né? Até o Museu do Ceará ser deixado de lado, né? Recentemente, né? Assim, o Museu do Ceará foi perdendo, né, um papel de investimento de política pública no Estado, né? Ao ponto de passar todos esses anos fechado. E a sensação que eu tenho é de um certo esquecimento na cidade, né? De esquecimento do papel que esse museu teve na construção de políticas públicas de museus em âmbito nacional e em âmbito estadual. Sem falar das publicações, né, que o Ceará publicava pesquisas sobre o acervo do museu, publicava pesquisas sobre a história dos museus e do patrimônio, não só do Ceará, mas de pesquisas do Brasil como um todo. Então, assim, acho que muito foi feito e a gente precisa construir, né, um campo aberto, né, para a gente construir um modelo, né, para o Museu do Ceará neste momento de agora, né, e com a presença ativa, integrada dos servidores públicos que fizeram concurso e que tem um papel importante na continuidade a longo prazo dessa política pública, né? De uma forma mais ampliada e participativa, a gente pode pensar que seria necessária a criação de um conselho permanente de políticas de musealização no Museu do Ceará, né? Assim, um conselho, né? Para que pudesse ser discutido de forma coletiva, participativa, como sendo assim também e cumprindo seu papel histórico, né? Reconhecendo aí na sua trajetória, né, as forças e o legado para construir um modelo que tem a ver com o nosso tempo histórico. Eu agradeço, peço desculpas por ter passado do tempo e estou disponível para conversar, para responder as perguntas. Um grande abraço e um excelente encontro para todos.